Bom, meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre dependências e distrações. Então, começa assim: o ser humano, ele nasce, bebê, frágil, e ele já nasce completamente dependente, porque ele vai precisar da mãe, do pai. Se não tiver a mãe ou o pai, vai ter que ter alguém adulto que cuide dele. Porque assim que ele nasce, é um sufoco para os médicos lá, a criança vai respirar, dá aquele tapinha nas costas, para animar até a criança respirar. Então, à medida que nasce aqui nesse mundo, ela já precisa de oxigênio. Se ela não tiver oxigênio para respirar, ela não vai conseguir sobreviver. Então, já vem uma dependência da respiração. Depois, ela precisa comer, tomar o leite, que é assim que começa. Então, vem a dependência. Mais tarde, de início, ela não precisa de água, porque o leite tem. Mas depois ela começa a precisar de água, também precisa dormir. Enfim, a gente já nasce dependente de muitas coisas. E isso tudo, em verdade, foi feito por Deus para ser assim. Para que a gente precise uns dos outros e para que a gente aprenda a cuidar um do outro. E assim, Deus deixou na natureza as coisas, as plantas, as frutas, para a gente se alimentar. Então, Ele pensou em tudo. Todas as coisas que nós dependemos para viver, tem na natureza. Algumas nascem espontaneamente e quando a humanidade entrou para a vida, já estava tudo pronto aqui, não faltava nada. Mas tudo que Deus deixou para que a gente pudesse, então, suprir as nossas necessidades. E assim, o ser humano vai crescendo, ele evolui, chega na sua adolescência e começa a conhecer melhor o mundo, as coisas, e aí ele começa a buscar mais coisas para preencher. Só as necessidades básicas não são suficientes e a pessoa quer mais. E à medida que ela vai buscando esse mais, ela vai conhecendo coisas, algumas são boas, outras não são muito boas. E para que a gente possa fazer as escolhas certas, aí Deus foi orientando através da Bíblia, trazendo a verdade, trazendo os profetas e finalmente trazendo Jesus, que é para nos ensinar como cuidar da vida, para que a vida dê certo. E o que Deus quer é que nós sejamos dependentes dele. Essas dependências, a única coisa hoje que a gente tem realmente de graça é o ar. Podemos respirar sem pagar, mas todas as outras coisas nós temos que pagar e depende do nosso trabalho, da nossa boa vontade, para poder suprir de uma forma melhor ou pior as nossas necessidades. E aí algumas pessoas, querendo preencher mais a vida, buscam algumas substâncias para tentar preencher, que às vezes não aguenta o tempo, não aguenta a pressão, não aguenta as coisas ruins desse mundo, ou porque quer simplesmente diversão e prazer. E aí vem várias drogas que as pessoas também podem se tornar dependentes. Mas graças a Deus, as drogas mais pesadas e as coisas que causam dependências,
ela não tem uma expressão tão grande na humanidade. Tem a sua expressão, causam realmente problemas, fazem as pessoas sofrerem, as famílias sofrerem e tudo, mas a expressão não chega a ser tão grande como as coisas que eu vou falar. Então, quando tem uma pessoa que é dependente de alguma coisa, Jesus diz que nós nascemos sem vícios e que devemos morrer sem vícios. Então, a pessoa tem a vida para poder, se ela tem algum vício prejudicial à sua vida, para que ela se livre desse vício. E aquele que vê que tem um vício pesado na família, que está causando mal, não tem que atacar o caráter das pessoas, e é isso, é aquilo, não. A gente tem que ajudar, tem que achar uma forma de ajudar aquela família, aquela pessoa que está dependente, que está trazendo prejuízo. E é isso que se faz, e o governo tem vários esquemas, né, para poder tratar todas essas coisas. A coisa começa a ficar mais complicada é quando a gente parte para aquilo que é legalizado. Por exemplo, o álcool. O álcool é uma bebida legalizada, mas, no entanto, não se pode beber para dirigir. Existe uma dose segura, eu posso beber tanto para dirigir? Não tem, porque as pessoas são diferentes. Um pode dirigir com uma dose, o outro já não pode, então não dá. Tem que cortar no talo, no zero, não pode deixar, porque senão as pessoas podem cometer coisas, né, no trânsito que vão ferir ou matar os outros. Mas o problema não é só essa questão do dirigir. O álcool é uma substância que ele altera realmente a pessoa e ele puxa uma corrente espiritual negativa, horrível, aonde separa as famílias, onde tem muitos acidentes, mortes, brigas, sempre tem álcool envolvido no meio. Então, é uma coisa que as pessoas, né, usam, vai depender de cada um, mas Jesus, em verdade, não quer que ninguém beba. Ah, mas Jesus bebia. Não, ele não bebia. Ele fez ali uma social, provava, mas nunca ninguém viu ele embriagado ou fazendo coisas que estivessem fora daquilo que Deus quer. Então, não, ele não bebia e ele não aconselha ninguém a beber. Mas a dependência maior do ser humano não são as drogas, porque daí as drogas pegam alguns. Agora, o que pega mesmo, todos, tem duas coisas que eu vou falar. A primeira são os jogos eletrônicos, os jogos de apostas. Hoje abriram casas de aposta, bet para tudo que é lado. Tem mais propaganda de bets por aí do que qualquer outra coisa. E as pessoas ficam naquela fissura de querer ganhar, sabe? Aquela coisa de ganhar, você fica instigado. Às vezes nem é tanto, né? Porque nas apostas tem dinheiro envolvido, às vezes não é tanto pelo dinheiro, mas é pela aquela coisa de ganhar. Porque tem a questão da recompensa. Toda a substância psicoativa que as pessoas usam é porque para ele parece bom. Quando a pessoa usa, ela tem uma sensação de recompensa, que é causada por uma substância chamada dopamina, que é liberado, que a dopamina é tipo um coringa que pode assumir todas as tonalidades de emoções, de sentimentos, juntando certos polipeptídeos específicos para dar aquela tonalidade e atua em todas as células do corpo.
Então, a pessoa procura aquela recompensa. E a recompensa normal é para ser quando a gente faz uma coisa, a gente trabalha e daí tu recebe teu salário no final do teu serviço, é uma recompensa, aí você vai poder comprar tuas coisas, pagar tuas contas. Você, né, luta ali dentro para fazer um curso, estuda, passa, aí tu tem aquela recompensa, ou enfim, faz uma coisa boa, faz uma boa ação, vem uma recompensa. Mas o ser humano quer a recompensa sem ter que passar pelo processo. Já expliquei aqui a respeito da necessidade do processo. Então, tem esses jogos de apostas que as pessoas estão jogando muito mais do que parece. Tem outras coisas de valores relacionados à economia, onde as pessoas às vezes ficam lá, eu vou ganhar, e quando vê, compra uma coisa furada e perde tudo que tem. Então, os jogos de apostas têm sido um problema, que não parece, mas é, tem separado famílias, tem gente que tem perdido tudo. Então, um alerta para que a pessoa não fique buscando só aquilo ali. E daí nos jogos eletrônicos, que tem no celular, nos tablets, nos computadores, que pega de todas as idades, era uma coisa que no meu tempo, eu ainda estou no meu tempo, mas num tempo antes, né, era considerado, né, assim, coisa de preguiçoso, de quem não gosta de trabalhar, de ficar ali jogando. A pessoa se sentia mal de estar fazendo uma coisa inútil, que não traz nada para a vida dela. Mas hoje tem filhos, principalmente adolescentes, e tem adultos, tem casais. Eu já atendi no consultório pacientes se separando porque um fica lá, geralmente é mais um marido, fica lá grudado no jogo o tempo todo e não tem tempo para a família nem para as pessoas. Está ali naqueles jogos eletrônicos. Tem histórias de mães, de pais que têm filhos e que eles passam o dia inteiro num computador jogando uma coisa inútil que não leva a lugar nenhum. E o que Deus quer de nós, porque a gente tem que pensar, o que Deus quer da gente? Né? O que a gente precisa fazer para poder estar realmente com Deus? E o que Ele quer de nós é que a gente levante a cabeça, que a gente busque Ele, busque Deus, que a gente seja dependente dEle, porque Ele é quem sabe da vida e de tudo. E de manhã, quando você levanta, a primeira coisa que deve fazer é se ajoelhar ao lado da cama e pedir para Jesus: guie minha vida, pense por mim. Eu não quero pensar, pensa por mim. Eu vou pegar o carro para dirigir, eu vou sentar no banco do caroneiro, Jesus vai dirigir por mim. Ou seja, entreguem que Deus, Ele cuida, Ele vai fazer se você confiar nele. Jesus deu a maior prova de confiança dormindo num barco. Na tempestade, na hora que as coisas começaram a pegar, parecia que o barco ia virar, Jesus estava lá dormindo. Ele quis mostrar que quem tem fé não tem medo. Quem tem fé, quem acredita em Deus, confia, deita e dorme seguro, entrega nas mãos de Deus, que Deus está cuidando. Então, o que acontece? Essas coisas das distrações, principalmente, quando levam às distrações demais, a pessoa fica envolvida com aquilo ali e ela não tem tempo de pensar em Deus, de buscar a Deus. Ela está subtraída pelo mundo da matéria, subtraída pela diversão ou
essa busca da recompensa, quer ganhar, vai lá, perde, mas vai de novo até perder tudo que tem, querendo ganhar, querendo aquela recompensa que nunca vai ter. E a recompensa por si, trazida pela dopamina, ela acaba trazendo um grande problema, porque ela não tem o complemento da ocitocina, que é uma outra substância, que é quando a gente faz uma boa ação, a gente faz uma coisa boa para alguém, e aí então a gente tem aquela sensação gostosa de se sentir bem. Além da recompensa, essa é a ocitocina. É uma outra substância liberada que complementa. Então, mesmo assim, né, as pessoas não param para observar o ciclo da vida como Deus criou e ficam passando por cima das coisas, quebram o ritmo circadiano, que é, né, dormir, beber, hora de acordar, hora de deitar, tem tudo um ritmo, o organismo precisa pegar esse ritmo para daí então ele funcionar verdadeiramente bem. E vai funcionar, mas vai funcionar mal. Então tem que funcionar bem. E dentro, então, as pessoas que estão sempre à busca do prazer, da distração, elas são como mortos-vivos para Deus. São como zumbis, porque a vida delas perde o sentido. Essa vida que Deus criou para nós aqui é para nos tirar de uma condenação que o apóstolo João Evangelista fala: todo aquele que não acreditar no Filho do Homem já está condenado. Então essa é a condição humana, nós já somos condenados. Nós temos a natureza do mal, que é a arrogância, que é a vaidade, que é a mentira. Então o ser humano tem essa tendência de pecar, de fazer as coisas erradas, em cima das suas vontades, dos seus desejos. Então, se a pessoa estiver vivendo a vida e não tiver sintonizada com Deus, ela é um zumbi, ela é um morto-vivo. Assim é para a luz. Ela precisa estar com Deus junto para a vida dela fazer sentido. Senão, a vida dela aqui passa, acaba, ela volta para o mundo espiritual e ela vai perceber que era aqui que ela deveria ter resolvido as suas coisas. E o outro grande problema que tem pego mais os homens, mas também pega muito nessa coisa que cria uma dependência muito grande, e eu já atendi pessoas também com isso, que é a pornografia. A pornografia, ela está na mídia. Se não bloquear o celular, as coisas, até as crianças pequenas abrem e podem ver. E daí tem milhares e milhares de pessoas viciadas em pornografia. Pessoas que estão ali sugadas por aquilo. Ficam, né, praticando um sexo solitário, em cima de uma fantasia, em cima de uma ilusão. E daí, dentro dessa distração, eles se afastam muito de Deus. Se afastam da família, se afastam das pessoas e viram um segredo, não querem que os outros saibam. E daí, então, a pessoa perde a transparência, perde a verdade. E, além disso, tem o uso exagerado da mídia. Está sempre ali, o cara não consegue mais ficar sem fazer nada. A criança hoje nasce e aí ela dá trabalho, o pai e a mãe já enfiam o celular na frente deles para mexer ali, eles nem sabem o que estão vendo, mas fica ali. E a gente vivia antes sem isso, as mães cuidavam, dava mais trabalho, mas cuidavam, e as pessoas eram melhores.
visivelmente melhores. O mundo, infelizmente, piorou muito com a tecnologia. A tecnologia é para aproximar quem está longe para ficar mais perto, para você poder ter, né, aquele contato que antes não podia ter. Então, ela ajuda para aproximar o que está longe. Mas aqueles que estão perto, ela tem usado para afastar. A pessoa não fica perto daqueles que estão perto porque está se comunicando com outros que estão longe. E vira tudo virtual. Nada mais é real. Nada mais é verdadeiro. E daí, o outro vício, a outra dependência, é justamente o celular, o computador, porque não precisa ser só para jogos, é ficar vendo vídeos nada a ver, que não tem um conteúdo educativo, que não tem um conteúdo que vai fazer você crescer. Então essa é uma realidade que a humanidade está vivendo e que é uma coisa relativamente nova e que daí não estão sabendo como fazer. Agora que estão tentando regularizar algumas normas e leis para que as pessoas tenham uma baliza do uso, mas o uso tem que ser um controle de cada um. Não pode transformar aquilo numa idolatria o tempo todo na mão. A pessoa sai, esqueci meu celular e agora? Como é que as pessoas viviam antes sem e ninguém tinha nenhum trauma e nenhum problema? Então, isso é uma dependência importante que está tirando as pessoas do centro do que elas deveriam, que é Deus. O centro de tudo é Deus, é Jesus. E as pessoas, na sua ganância, na sua ambição, na sua vontade, querendo uma recompensa, estão usando de uma forma inadequada. Então, a gente tem que fazer um uso daquilo que é bom, daquilo que a gente precisa, dentro de uma adequação que não atrapalhe o andar da vida, as tarefas rotineiras e cotidianas que todos temos. E aí você consegue, então, se equilibrar e pensar em Deus, manter Ele na tua cabeça. Porque também não é só uma questão de pensar em Deus. O problema é toda a indução que a pessoa recebe do coletivo, porque formam-se grupos de comunicação aonde o ser humano, quando ele está sozinho, ele às vezes tem receio de fazer uma coisa. Mas quando junta uns quantos e reforça, o ser humano faz o que ele não faria. Tem induções na internet para suicídio, para tudo. Então, se a pessoa não balizar, ela se deixa levar pela indução coletiva e passa a fazer coisas que não é dela e que não é ela. Então, nós temos que estar firmes com a palavra, porque se a gente quiser saber o que é bom, o que está certo, está na palavra, está na Bíblia, está ali, para a gente poder, então, através da Bíblia, isso eu posso, isso eu não posso. Então, isso é uma coisa que está pegando todos, isso é uma dependência tão grave ou até mais grave do que as drogas que pegam os viciados e que trazem problemas, porque esse pega todos. Todas as pessoas, se elas não se cuidarem, estão virando zumbis, mortos-vivos, perdendo o objetivo real da vida, que é buscar a Deus. Então, o que nós temos que nos preocupar é com esse tipo de dependência, que é uma dependência generalizada, aonde as pessoas, buscando a distração, estão perdendo as suas vidas. Porque se a pessoa vier para esse mundo e desencarnar, chegar ao final, sem encontrar Deus, ela perdeu a viagem. Não adiantou nada, porque ela vai voltar para as trevas. Então não adianta, a vida tem um objetivo e a gente sabe que encerra, e encerra para todos.
Então nós temos que manter a misericórdia, a humildade, o amor, a verdade, a transparência. Não ter medo, entregar na mão de Deus, na mão de Jesus, que eles cuidam de nós. Ninguém precisa ter medo. Então, meus irmãos, é um alerta para todos que o ser humano está sendo sugado, os jogos, os vícios, são muitas coisas tirando o centro, o caminho reto que é a luz. E o que Jesus quer de nós é que nós estejamos conscientes, sabendo o que estamos fazendo, lúcidos para tomar as decisões corretas e que a gente peça para Jesus nos ajudar a tomar as nossas decisões. E ver se o que a gente está fazendo está alinhado com a palavra. E perdoar a todos que a gente fica carregando mágoas porque não perdoa. Então perdoem que vocês vão ficarem bem. E mantenham sempre as orações, o olhar firme, sabendo o que querem da vida, que Jesus vai cuidar de todos. E louvem sempre o Senhor, seu Deus. Amém. Amém.